O século XVIII trouxe uma transformação radical para a colônia: a descoberta de ouro em Minas Gerais. Ao contrário do pau-brasil ou do açúcar, o ouro não se reproduzia em plantações ou florestas. Estava escondido nos rios e serras, exigindo trabalho árduo e técnicas complexas de mineração. A notícia da descoberta, no início do século XVIII, provocou uma verdadeira corrida do ouro. Milhares de pessoas migraram de outras regiões do Brasil e até de Portugal em busca de fortuna. Pequenas vilas surgiram quase da noite para o dia, crescendo desordenadamente nas margens de rios e encostas de montanhas. A mineração trouxe riqueza, mas também violência e exploração. Trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas, sofriam acidentes frequentes e eram constantemente vigiados. As doenças se expandiam, e a vida social era marcada pela incerteza e pela competição intensa. Cidades como Ouro Preto, Mariana e Sabará surgiram como centros de mineração, comércio e administração colonial. Ouro Preto, Mariana e Sabará se tornaram centros de mineração, comércio e administração colonial. A arquitetura barroca refletia o prestígio da coroa e da igreja. As praças eram espaços de convivência, comércio e poder. Igrejas e capelas eram erguidas com o ouro da região. Armazéns e casas comerciais recebiam mercadorias de todo o império. Assim, o ouro moldou cidades, arquitetura e a vida social na colônia. A cidade era, ao mesmo tempo, centro econômico e palco de tensões sociais. Riqueza concentrava-se nas mãos de poucos, enquanto a maioria vivia em condições precárias, sob vigilância da fiscalização real e da igreja. Para garantir que o ouro chegasse a Lisboa, a coroa portuguesa instituiu rígidos mecanismos de fiscalização e cobrança de impostos, como o quinto, que exigia 20% de toda a produção aurífera. O controle colonial gerou insatisfação. Entre 1789 e 1792, surgiram os primeiros sinais de resistência organizada: a Inconfidência Mineira, movimento de caráter separatista e republicano, liderado por figuras como Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Apesar da conspiração, a Inconfidência Mineira foi desmantelada pela coroa. Tiradentes foi preso, condenado e enforcado em 1792, tornando-se símbolo da luta pela independência do Brasil. As cidades mineradoras do século XVIII, como Ouro Preto, Mariana e Sabará, não eram apenas centros de exploração econômica, eram microcosmos sociais, onde diferentes grupos conviviam em um cotidiano marcado por contrastes. Mulheres, entre o lar e a cidade. As mulheres desempenhavam múltiplos papéis. Nas casas de comerciantes e mineradores, eram responsáveis por administrar o lar, cuidar da família e manter a ordem doméstica. Em mercados e feiras, vendiam produtos, alimentos ou artesanatos, garantindo renda própria. Algumas, especialmente mestiças e negras livres, atuavam como curandeiras, parteiras e educadoras, transmitindo saberes tradicionais de geração em geração. Apesar de não deterem poder político formal, as mulheres coloniais eram fundamentais na manutenção da vida urbana e na transmissão cultural. Eram agentes silenciosas da resistência, da economia e da educação. Mestiços, ponte entre culturas. Os mestiços, filhos de uniões entre europeus, indígenas e africanos, ocupavam posições ambíguas na sociedade. Em alguns casos, recebiam certa liberdade e acesso a comércio ou funções administrativas. Em outros, eram marginalizados, trabalhando como artesãos, comerciantes ou pequenos agricultores. Serviam como mediadores culturais, traduzindo línguas e costumes, e criando novas formas de sociabilidade. Os mestiços eram o elo vivo entre culturas, conectando mundos distintos e contribuindo para a formação de uma identidade colonial brasileira. Sua presença nas cidades reforça a complexidade social do período. A vida urbana não se limitava às elites. Praças fervilhavam de vendedores, músicos, artesãos e curiosos que acompanhavam a chegada de mercadorias ou notícias da coroa. As ruas estreitas abrigavam barracos de escravizados, pequenos comércios e espaços de convivência coletiva. Igrejas e capelas funcionavam como centros de encontro e socialização, unindo diferentes estratos sociais,
mas também impondo normas e valores da Igreja Católica. O espaço urbano colonial era marcado por tensão e negociação constante. Nas ruas estreitas e cheias de vida, os encontros e desencontros revelavam uma sociedade em constante negociação. Mulheres, muitas vezes invisíveis nos registros oficiais, eram o coração pulsante das cidades. Mestiços, entre mundos, conectavam culturas e sustentavam o funcionamento social e econômico. Para compreender plenamente o ciclo do ouro, é essencial não apenas estudar textos, mas visitar os locais onde a história se materializa. Os caminhos do ouro ligavam montanhas, povoados e sonhos. Por essas rotas, circulavam riquezas, mercadorias e esperanças. Ouro Preto, antiga Vila Rica, é hoje um museu a céu aberto. Suas ruas de pedra guardam marcas de séculos, passos de mineradores, escravizados, artistas e comerciantes. Nas igrejas barrocas, o ouro transformou-se em arte. A fé brilhou nas mãos de mestres como Aleijadinho e Ataíde. Por trás do brilho do ouro, havia dor e injustiça. O esplendor de Vila Rica foi construído com o trabalho e o sofrimento de muitos. Hoje, Ouro Preto mantém viva a memória de um passado que moldou o Brasil. Cada pedra, cada fachada, conta uma história. Em Ouro Preto, o ouro deixou de brilhar apenas no metal. Brilha agora na memória, na arte e na alma de um povo. No início do século XIX, a Europa vivia sob o impacto das guerras napoleônicas. O poder de Napoleão se estendia por quase todo o continente. Diante da invasão francesa, a família real portuguesa, liderada pelo príncipe regente Dom João VI, tomou uma decisão histórica: transferir a corte para o Brasil. Em meio ao caos, cerca de 15.000 pessoas embarcaram às pressas, entre nobres, funcionários e criados. O destino: o outro lado do oceano. Durante mais de 2 meses, a esquadra cruzou o Atlântico, enfrentando tempestades, doenças e incertezas. O destino do Império Português navegava junto com eles. O desembarque no Rio de Janeiro marcou uma ruptura sem precedentes. Pela primeira vez, o Brasil deixava de ser apenas colônia. O Rio de Janeiro tornou-se a nova sede do Império Português. Um evento sem precedentes na história colonial. O poder europeu atravessava o Atlântico. A chegada da família real transformou para sempre o Brasil. De colônia distante, tornou-se o coração de um império, e deu início a uma nova era. A vinda da corte transformou o Rio de Janeiro em capital administrativa e política do império. A presença da família real trouxe instituições, serviços e um aparato burocrático sem precedentes.